Tudo bem com você? O Alesp Cidadania está no ar hoje para falar da importância da imigração alemã aqui no estado de São Paulo. Inclusive, os próprios deputados aqui da Alesp aprovaram no ano passado um projeto de lei quando se comemora, em 25 de julho, o Dia da Imigração Alemã. E é com prazer que nós recebemos em nossos estúdios Daniela Rothfuss, que é coordenadora cultural do Instituto Martis Staden. Obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite, Renata. É um prazer participar hoje dessa entrevista. Muito obrigada. Daniela, o que representa a comunidade alemã no estado de São Paulo? Que a gente sabe que o primeiro local, entre aspas, onde a comunidade se firmou no Brasil foi na região sul. Mas e aqui no estado de São Paulo? Então, em São Paulo, os primeiros imigrantes chegaram em 1827. Eram aproximadamente 226 imigrantes que chegaram em Santo Amaro em 1827 e se estabeleceram depois na região do Sul, em Colônia, né? Colônia hoje faz parte de Parelheiros. Então, na zona sul de São Paulo. Na zona sul, exatamente. Entre 1827 e 1829, aproximadamente 1.000 imigrantes alemães chegaram em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, por isso a gente tem uma comunidade tão forte alemã na zona sul de São Paulo, partindo já da região Moema, Brooklyn, Alto da Boa Vista, Santo Amaro. Sim, os alemães sempre ficaram nessa região de Santo Amaro. Mas também temos muitos alemães no centro da cidade, né? Então, tem muitos comerciantes que se estabeleceram lá, muitas fábricas de origem alemã. Então, o centro também era muito importante no século XIX para a comunidade alemã. E uma informação importante, nós estamos comemorando o bicentenário, 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil. Isso, as comemorações começaram o ano passado, já no Rio Grande do Sul. Mas e aqui em São Paulo? Quando nós teremos todas as festividades, Daniela? Então, nós tivemos já algumas festividades no ano passado. Por exemplo, uma sessão solene na Alesp, em agosto, para a comunidade, para homenagear a comunidade alemã. Nós fizemos, o Consulado Geral da República Federal da Alemanha organizou uma festa no Museu da Imigração no dia 1º de junho, que chamava Festa Alemanha no Brasil, que era um sucesso total, com mais de 5.000 visitantes. E nós, do Instituto, elaboramos, por exemplo, uma exposição que circulou pelo Estado, né? Então, essa exposição conta da história da imigração alemã para o Brasil. E ela foi mostrada aqui na Alesp, ela foi mostrada no Museu da Imigração, em algumas estações de metrô, ela foi mostrada no Oktoberfest. E fora da cidade de São Paulo, ela circulou para Rio Claro, que tem uma comunidade forte de imigrantes alemães, e para Ribeirão Preto. E o que representa para a comunidade os deputados terem aprovado uma data especial para lembrar a imigração alemã aqui? Eu acho que é importante para homenagear esses imigrantes alemães, né, que vieram há quase 200 anos atrás, né? Como no Sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, desde sempre celebram essa data, né? Mas aqui em São Paulo nunca foi celebrado oficialmente. E agora, graças a Deus, temos essa lei para celebrar essa data. E por que aqui na cidade de São Paulo, no interior, a gente não tem áreas tão tradicionais e típicas, turísticas, como temos no Sul? Eu acho que isso tem a ver, porque vieram muitos alemães para o estado de São Paulo, mas eu acho que isso tem a ver com o processo da integração, que aconteceu muito mais rápido do que no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. Então, os alemães que chegaram aqui precisavam aprender português rápido, né? Porque tinha poucas pessoas. Então, era importante se integrar nessa cultura brasileira ou ter uma integração com os outros imigrantes, né, da época. E por ser uma cidade maior também, né? Ao contrário dos pequenos distritos, das pequenas vilas. Sim. Aí, imagina, por exemplo, esses primeiros 1.000 imigrantes que chegaram e foram se estabeleceram lá em Colônia, lá em Parelheiros, né? Era muito distante lá e o pessoal precisava se acostumar com os costumes locais, né? Para comunicar com o pessoal da região. Então,
Isso eu acho que é a diferença entre São Paulo e Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E esse movimento migratório de alemães continua? Nos últimos 50 anos ainda a gente teve um fluxo grande? Como é que foi? Porque você é uma alemã legítima e está no Brasil há 20 anos. Sim, temos um fluxo ainda, né? Mas o maior fluxo é a partir de 1824 até um pouco depois da Segunda Guerra Mundial. E por causa da industrialização, né, que começou em São Paulo nos anos 50, muitas empresas alemãs também vieram para cá. E isso também marcou um fluxo maior de imigrantes. Mas esse fluxo forte de imigrantes parou mais ou menos a partir de 1980. Claro, temos ainda poucos imigrantes que vêm, mas é bem menor do que antigamente. Os colégios marcam muito a tradição e a perpetuação de todos os costumes, a cultura germânica, a cultura alemã, pelo Brasil afora. Aqui em São Paulo eu destaco o Colégio Humboldt, na Zona Sul, e também o Colégio Visconde de Porto Seguro, onde você é coordenadora cultural do Instituto Martius Staden. O que é esse instituto? O Instituto Martius Staden é um instituto cultural que trabalha com o tema da imigração alemã. E o nosso objetivo é justo, a nossa missão é preservar os costumes e as tradições entre os dois países, entre o Brasil e a Alemanha, né? E preservar essa história da imigração alemã. E a nossa mantenedora é, desde 1997, a Fundação Visconde de Porto Seguro. E vocês ficam dentro do colégio? Exatamente, do campus Panambi. E o Instituto foi fundado já em 1938, então já tem uma longa história, mas nós mudamos. Antigamente o Instituto ficava na 7 de abril, e em 2005 mudamos para o campus Panambi, do Colégio Visconde de Porto Seguro. E como são as atividades do Instituto? Então nós nós organizamos, por exemplo, exposições itinerantes, como essa que circulou no ano passado. Nós lançamos regularmente publicações sobre o tema, né? Então, por exemplo, a nossa última publicação era sobre a Imperatriz Leopoldina, né, que teve um papel muito importante na independência do Brasil. Em breve, vamos lançar um livro sobre mulheres imigrantes, né, aqui no Brasil. Então, nós sempre escolhemos um tema que tem a ver com a nossa missão. Além disso, organizamos palestras, simpósios, concertos. O Instituto, por exemplo, é a gestora da orquestra do Colégio Visconde de Porto Seguro. Além disso, nós temos uma série de entrevistas mensais que se chama Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. E no ano passado, o nosso foco era justo a imigração alemã, né? E essa série das entrevistas é disponível no canal do YouTube do Instituto Martius Staden. Olha, e para esse ano, o que vocês têm na pauta? Para este ano... Para essas entrevistas? Sim, por causa da COP, que vai acontecer em Belém, né, no final do ano, nós escolhemos o tema de meio ambiente. Então, nós já temos algumas entrevistas agendadas, né? Uma vai ser, por exemplo, sobre a Torre Ato, que é uma torre, um projeto entre Brasil e Alemanha, que é uma torre que fica na Amazonas e mede a temperatura e o ambiente ambiental lá da região do Amazonas. É um projeto bem legal. E aí vocês vão tratar isso? Sim. E aí, quando há essas entrevistas, esses encontros, é aberto a toda a comunidade ou apenas ao colégio? Como que funciona? Não, é aberto para o público geral. Todas as atividades e os eventos do Instituto são abertos a um público geral. O que representa para você, que é uma alemã autêntica, que chegou ao Brasil, veio há 20 anos pelo coração, conforme você me contava anteriormente, estar aqui no Brasil, estar em São Paulo, participando e de forma ativa de toda essa comunidade? E levando o seu país para o nosso, trazendo o seu país para nós. Sim. Para mim, eu sou de formação historiadora. Eu sempre trabalhei com história medieval. Então, quando eu cheguei no Brasil, do nada eu mudei o meu foco, né? Porque comecei a trabalhar com imigração. E hoje é um tema que eu adoro, que é a minha paixão. Eu gosto muito de mostrar
essa história dos alemães aqui no Brasil e como influenciou isso aqui, a comunidade, né? Como os alemães são igual aos outros imigrantes que vieram, né? Afinal, o Brasil é um país de imigrantes, Eu sou né? descendente de italiano. Exatamente. Tem espanhóis, tem hoje os bolivianos, né? Tem os venezuelanos, né? Então, até hoje o Brasil é um país de imigrantes. Eu acho isso muito legal porque é um país de diversidade, de pluralidade étnica. Então, eu me sinto orgulhoso de participar desse movimento. E até por ser historiadora, por todo o seu estudo, o que você consegue constatar? Por que os primeiros alemães vieram para o Brasil, vieram para São Paulo? Como é que foi isso? O que eles encontraram quando chegaram? Então, os primeiros alemães vieram por causa dos problemas na Alemanha, né? Nós temos as razões políticas, né? Por exemplo, tinha em 1848 uma revolução na Alemanha, depois as guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os problemas econômicos e sociais na Alemanha no século XIX, né? A pobreza em massa, o desemprego, né? O começo da industrialização, então muita gente ficou desempregado. E nós temos na Alemanha uma lei da herança. Essa lei da herança, no século XIX, significava que o terreno foi dividido em algumas regiões da Alemanha, foi dividido entre os herdeiros. Então, cada vez o terreno ficou menor e ficou insustentável para sustentar uma família, né? Então, ficou inviável. Então, muitos alemães foram forçados para emigrar, não tinha alternativa. Eu acho que assim começou essa emigração para o Brasil. E foi uma grande aventura? Foi, foi. Eram meses para chegar aqui. Você tem que imaginar, alguém do sul da Alemanha precisava ir para o norte, por exemplo, Porto de Hamburgo ou de Bremen. Isso já levava semanas ou meses, né? Porque não tinha carro, não tinha trem na época. Então, chegando lá no porto, precisava esperar mais dias até o barco desembarcar e o barco sair. Aí o barco também, o navio... Levava quantos dias? Pois é. Quantos meses? Entre 3 e 6 meses, dependente da rota e tudo isso. Então, era uma outra aventura, né? Muita gente faleceu, né? Porque os navios eram divididos em classes, né? Tinha a primeira, a segunda e a terceira classe. Só que a maioria dos alemães viajou na terceira classe, né? Era uma sala grande para todas as famílias, para todo mundo. Então, tinha doenças, tinha falta de comida. Então, muita gente faleceu durante a viagem. Aí o pessoal chegou aqui no Brasil, né? A maioria chegou primeiro no Porto de Rio de Janeiro e de lá continuou as viagens, por exemplo, para Santos ou para Porto Alegre, né? E aí chegava no destino final, aí continuou a viagem até finalmente chegar no destino final e receber as suas terras. Só que essas terras, a maioria eram floresta, mata. Selva, mata, exatamente. Aí precisava começar a desmatar os terrenos, né? E começar a construir pequenas cabanas, né? Ou mais tarde casas de madeira, ou depois essas casas de tijolo. Mas o começo era realmente bem difícil. E por que eles chegaram e foram para o sul? Por conta do clima semelhante? Não, eu acho que não tem a ver com o clima. Eu acho que foi uma decisão do governo brasileiro. Porque precisa, exatamente. Porque em 1817 chegou aqui no Brasil a Imperatriz Leopoldina, né, que se casou com Dom Pedro I. E depois da independência do Brasil, em 1822, precisava de mão de obra para trabalhar nas terras e soldados, justo para segurar as fronteiras. Então foram contratados, esses primeiros imigrantes são fazendeiros e são agricultores e soldados para segurar as fronteiras lá no Rio Grande do Sul. Olha que curioso isso, raramente a gente ouve falar. Sim. Eles vieram para ser soldados. Sim. Então nós temos muitos soldados que vieram também. E
diante de toda essa... vocês têm números, já que você contava que grande parte dos imigrantes não passaram pela hospedaria aqui em São Paulo, onde hoje é o Museu do Imigrante. Sim. Quantos alemães vieram para o Brasil ao longo desses 200 anos? Então, nós não temos dados oficiais, tem alguns dados do IBGE. Nós estimávamos que entre 1824 e 1980, aproximadamente 310 mil alemães, ou eu gosto de falar de imigrantes de língua alemã, porque vieram também os austríacos e suíços, né? E esses do leste da Europa, né? Que é tipo da região da Eslováquia, da região da Polônia, da Rússia, né? Então não é só os alemães de língua alemã. E são mais ou menos 310 mil que chegaram. A maior leva foi justo isso nós sempre esquecemos, mas a maior leva, aproximadamente 75 mil, chegou nos anos 20, entre 1920 e 1930, depois da Primeira Guerra Mundial. E de lá para cá, o que foi mantido como tradição e como costume? O que se estende até hoje? O que foi mais difícil manter? No Sul, claro, tem mais tradições ainda, mas em São Paulo também temos ainda alguns costumes e tradições, né? Nós temos, por exemplo, os colégios, né? Nós temos muitos colégios alemães ainda em São Paulo e no estado de São Paulo. Então, você tem que imaginar que os colégios, entre a segunda metade do século XIX até o começo do século XX, em São Paulo surgiram 40 escolas alemãs na cidade de São Paulo e no interior 28. Por causa da Segunda Guerra Mundial, quando era proibido de falar alemão e tudo, né, as escolas fecharam, mas alguns sobreviveram. Então, nós temos hoje, por exemplo, ainda o Colégio Visconde de Porto Seguro, né, que foi fundado em 1878. Nós temos o Colégio Benjamin Constant, que é da Vila Mariana. Nós temos o Colégio Humboldt, né, que fica hoje na Zona Sul. Mas acho que é o CIA em Santana. Santana, né? O Colégio Imperatriz Leopoldina, exatamente, que chamava Escola Alemã de Santana antigamente. Então, são esses 4 colégios, e nós temos em Rio Claro ainda o Colégio Kölle. E eu, inclusive, tenho o pai de uma amiga que é descendente de alemão e que estudou em Rio Claro. E hoje eles têm quase 90 anos e eles continuam se encontrando ano a ano, fazendo grandes festas. É uma comunidade que sempre festeja bastante, né? Sim, e essas festas, como a festa de Natal, por exemplo, é muito presente nessas comunidades, né? Fazer bolacha, fazer a decoração da árvore de Natal, ou a festa de Páscoa, né? Pintar os ovinhos, né? Isso são tradições típicas que até hoje são presentes. Ou tem a festa das lanternas, que os alunos começam a desenhar as próprias lanternas. Então, é bem legal essa tradição nas escolas ainda. Na questão da Páscoa, quando você fala em pintar os ovos, isso teve origem na Áustria, não foi? Ou já é englobando a Alemanha também? Sim. São todas as regiões que têm essa tradição, sim. E por isso também na Zona Sul nós temos vários clubes da comunidade? Exatamente, sim. Muitos se mantiveram até hoje, né? Nós temos, por exemplo, a Sociedade Filarmônica Lira, que ainda oferece um coral, grupo de música, um grupo de danças folclóricas, e tem o Bazar de Natal, que é bem legal lá. Nós temos a Associação Católica Kolping, que também mantém ainda essas tradições, e que tem um grupo de dança. Temos os esporte-clubes, né? Tem o IXA. O Pinheiros, você disse que era da comunidade alemã? O Esporte Clube Pinheiros, antigamente chamava Esporte Clube Germânia. E também tem as tradições, mantém as tradições até hoje, sim. E então uma lei como essa, que foi aprovada pelos deputados aqui da Alesp, é super importante para a perpetuação de toda essa história, uma história importante, porque os alemães também trouxeram boa parte de indústrias e formaram indústrias aqui ao longo dos anos. Sim, nós temos essa, né, além dessa participação cultural, nós temos a influência
econômica, né? Então, eu acho importante mencionar que justo nas regiões da imigração alemã começou a industrialização no Brasil. Porque esses alemães já chegaram aqui, muitos eram agricultores, mas muitos também eram artesãos e chegaram já com seu próprio ofício. Então, nós temos sapateiro, pinteiro, padeiro, então nós temos muitas profissões e eles começaram a criar aqui pequenas oficinas e, através dessas oficinas, construíram ou começaram a surgir as indústrias maiores. Por exemplo, a indústria de produção ou de fábrica de chapéus começou aqui na cidade de São Paulo. Nós temos uma famosa fábrica que chama Stritzmeier. E na época, a fábrica de chapéus já tinha mais do que 120 funcionários. E hoje ela funciona? Não existe mais. Não existe mais. Não. E temos, por exemplo, também uma influência grande na produção de alimentos e bebidas, né? Por exemplo, uma empresa alemã chamada Dierberger, ela é pioneira na plantação de laranjas aqui no estado de São Paulo. Ou temos uma das primeiras fábricas de chocolate, a fábrica Söhnsen, que começou com essa produção aqui em São Paulo. Ou temos também as cervejarias. Quase todas as cervejarias foram fundadas por alemães, suíços e austríacos aqui no estado, né? Nós temos essas menos conhecidas, como a Guanabara, mas tem a Antártica, tem a Brahma, tudo fundado por alemães. Sim. E na área da indústria e da tecnologia, vocês também têm um papel muito importante, né? Sim, isso é mais recente, né, essa parte. Porque depois porque tem que dividir, antes da Primeira Guerra Mundial, eram empresas fundadas por descendentes de alemães e imigrantes alemães. Depois da Segunda Guerra Mundial, chegaram aqui as empresas da Alemanha e participavam na industrialização aqui no estado de São Paulo. Então, hoje, o São Paulo é a maior polo industrial fora da Alemanha. E é isso que vocês querem abordar aí na festa de 200 anos no estado de São Paulo? Sim, eu quero focar nessa questão das empresas alemãs, da tecnologia, assim, das inovações. O que vocês têm de mais raro e mais antigo no Instituto em relação a documentos, a dados, documentos históricos, questão do acervo? Vou mencionar 2 documentos que eu acho bem legal. Nós temos os primeiros contratos de casamento civis no nosso acervo. Então, quando esses alemães chegaram em 1827, 60% eram luteranos ou protestantes e 40% eram católicos. E não podiam casar na igreja, nem batizar os seus filhos e nem sepultar os mortos. Então, o que o diretor da colônia, o nome dele era Franco Mello, o que ele decidiu, ele começou a partir de 1830 a autorizar casamentos civis para esses luteranos. E esses contratos nós temos no nosso acervo. Eu acho bem legal isso. A questão da religião também é um outro grande ponto, né? Sim. Um outro grande marco. Sim, porque os alemães começaram a fundar também os primeiros cemitérios não católicos, né? E por exemplo, o cemitério mais antigo na cidade de São Paulo fica lá em Colônia, ele é de 1840. E mais tarde fundaram em 1858 o cemitério que fica colado, só separado com um muro ao lado do cemitério da Consolação, na rua Sergipe, o cemitério dos protestantes. E foi uma abertura religiosa, né, para o Brasil, que até aí era só a religião principal, era o catolicismo. E com a chegada desses luteranos mudou. Então, nesses cemitérios não católicos, podiam ser sepultados também maçons, judeus e outras religiões. Ainda em relação à questão dos documentos, o que mais que você destaca do acervo do Instituto? Então, nós temos, por exemplo, um mapa topográfico do começo do século XIX, de um alemão, um engenheiro alemão. O nome dele é Karl Rath, ele era bem importante para a cidade de São Paulo, ele fez muitos desses primeiros mapas da cidade são dele.
Mas ele fez um mapa topográfico da Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema. O sítio histórico fica lá perto de Sorocaba, em Iperó, e lá é uma das primeiras siderúrgicas do Brasil. Eu acho importante esse sítio histórico. Lá foi, em 1818, foi a primeira vez produzido ferro líquido no Brasil. Foi justo o diretor da época, foi um alemão, o Frederico Varnhagen. O filho dele é o Francisco Adolfo de Varnhagen, mais tarde, o Visconde de Porto Seguro, o primeiro historiador do Brasil. Então, essa fábrica lá, Real Fábrica de Ferro, lá em Ipanema, ela é muito importante para a história da siderúrgica. E nós temos o mapa topográfico da época. Nossa, no nosso acervo. Em relação a Staden, quem é Martius Staden? E eu lembro que aqui na cidade universitária, eu tenho até uma amiga que morava lá, na rua Hans Staden. Então, o Hans Staden e o Martius são os nossos dois patronos. O Hans Staden, ele é oficialmente o primeiro alemão que veio ao Brasil no século XVI. Ele veio como soldado. Ele foi capturado pelos Tupinambás na época. Ele estava situado lá em Perdioca e foi levado para Ubatuba. E depois ele conseguiu fugir e voltou para a Alemanha. E ele escreveu a primeira obra sobre o Brasil em alemão. Então, ele é muito importante para as relações entre o Brasil e a Alemanha. Porque é o primeiro livro que temos até hoje, chama Verdadeira História, sobre o Brasil. E o que ele traz de curiosidade que você se lembra de citar aqui para a gente, para a nossa audiência da Rede Alesp aqui? Então, ele escreve a experiência dele enquanto ele estava com os Tupinambás, né? Esse medo que ele vai ser devorado, né? Então, e tem os desenhos, né? Que são bem legais, que ilustram justo essa experiência dele. Você está dentro de um colégio, o Colégio Porto Seguro. Como atrair a criançada, como atrair as jovens, as novas gerações para essa história, para que essa história se perpetue? Então, nós temos várias atividades durante o ano. Por exemplo, no ano passado fizemos 50 aulas magnas para os alunos para contar justo dessa história e da importância da história da imigração alemã. Também fazemos atividades como rally de fotografias antigas para motivar os alunos, né, para conhecer mais dessa história. Tem que trazer mais para perto deles, Sim, né? Para que seja atraente. Exatamente. Mas eles adoram. Justo quando é uma rally de fotografias, né, aí eles ficam muito animados e gostam. Daniela, quais foram as suas principais dificuldades quando você chegou ao Brasil 20 anos atrás? Acho que a maior dificuldade foi aprender o idioma português. Você morava na Alemanha? Não. Aqui em São Paulo, quando você se mudou, que aí você se casou. Em que bairro você morava? No Morumbi. E trabalhava no centro? No centro, sim. Aí eu fui andar de ônibus, porque eu estava com medo de dirigir aqui em São Paulo. E foi uma aventura, né? Sempre ir e voltar de ônibus. Eu levei mais ou menos 2 anos para me acostumar, para aprender o idioma e para E você fez algum curso para aprender o português? Não fiz nenhum curso. Foi na raça? Não. Porque quando eu comecei a trabalhar no instituto, tinha um bibliotecário. Você chegou e já foi direto para o instituto? 3 meses depois, sim, eu já comecei, sim. Lá tinha uma faxineira e tinha um bibliotecário que não falava alemão. Então, eles começaram a me ensinar o português. Qual a primeira palavra que você se recorda de ter aprendido? Não me lembro. E aí foi indo, foi aprendendo e se desenvolvendo. Sim, exatamente. Para esse ano, para o nosso público, nós estamos chegando quase que ao final da entrevista. O que você destaca? Qual o convite que você quer fazer aqui para toda essa audiência da Rede Alesp, também uma audiência multiplataforma, das redes sociais, do YouTube?
Então, eu gostaria de convidar todo mundo para conhecer o Instituto Márcio Staden, né? Nós temos um acervo muito grande sobre a imigração alemã. Um dos nossos focos é a genealogia. E este ano também vamos celebrar, este ano vai ser o Ano Mundial da Genealogia. Então, nós vamos ter muitas atividades envolvidas com a genealogia. E nós temos um acervo rico com muitos documentos, com fotografias, com entrevistas de imigrantes alemães, com passaportes antigos, a jornais. parte, entendi. Exatamente, que interessa justo para quem quer fazer uma pesquisa genealógica. Então, eu gostaria de convidar todo o público para conhecer Quais são os horários de funcionamento, o endereço? O endereço é a Rua Itapaiuna, 1355. O Instituto fica dentro do Colégio Visconde de Porto Seguro, no Campus Panambi. E o nosso horário é de segunda até sexta-feira, das 8 até às 16 horas. Que vem o Livro das Mulheres, que você venha divulgá-lo aqui, e também as festividades dos 200 anos da imigração alemã no estado de São Paulo. Sim. Nós estamos muito animados com o livro, né, que vai ser divulgado em março na USP. Então, eu acho que vai ser um sucesso, sim. Muito obrigada. Eu que agradeço pela entrevista. Na Lesp Cidadania de hoje, nós conversamos com Daniela Rothfuss, ela que é coordenadora cultural do Instituto Martins Staden, que fica dentro do Colégio Porto Seguro. Hoje falamos sobre a imigração alemã no estado de São Paulo e no Brasil. Obrigada pela sua audiência.